Olá, meus jovens e minhas jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já chega encarcando o dedo no like e vamos que vamos a mais um vídeo da playlist do Sardinha Iniciante, que é a playlist do canal voltada aos investidores mais recentes, os novinhos na bolsa, são os Sardinhas Iniciantes. Inclusive, dê uma olhadinha lá nos demais vídeos, pois tem vários tipos de conteúdos relevantes e importantes para você que está começando e para pessoas que já começaram um tempinho e começaram com o pé errado. Então, o que vamos ver nesse vídeo, meus jovens? Aqui nós vamos ver como comprar topo e vender fundo. Ou seja, como comprar quando o preço está lá em cima e vender quando ele está aqui embaixo. Infelizmente, é justamente isso que muitos investidores fazem. Por quê? O que nós queremos, se você opera preço, se você entende o andar dos gráficos, é fazer o seguinte: é comprar na parte de baixo e vender na parte de cima. Só que o povo faz o contrário. O povo compra quando está aqui e vende quando está aqui. Vamos ver como é que os jovens fazem isso. Para isso, vou começar mostrando aqui algumas ações: IRBR, Neogrid, Aeres, Cogna, Via Varejo, Magazine Luiza, Oi. O que essas ações têm em comum? Em determinados momentos, elas foram alvo de muita especulação, de muitas expectativas, né? Ah, essa é a ação que vai fazer isso, isso, aquilo, por causa disso, disso e aquilo. Não vou entrar aqui no mérito se elas vão fazer isso, isso, aquilo, ou não. Não é esse o objetivo. Aqui é o objetivo é abordar a mentalidade do investidor, certo? Então, o que acontecia muito, jovens? Você via aí bombando no YouTube vídeos sobre essas companhias. Procure um vídeo hoje do IRBR. Procure vídeos da Neogrid, da Aeres, da Cogna. Cogna pode até ter voltado agora. Por quê? Porque tá voltando a subir. E das demais. Magazine Luiza sempre vai ter porque ela tem um histórico bom, né, de alta valorização. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, jovens, é a questão das abordagens em torno dessas companhias. As abordagens são sempre naquela pegada. Olha, essa aqui é a ação que vai bombar, então não fique do lado de fora. Então qual o perigo de você ir pela mentalidade dos influencers, né, como são chamados atualmente, são pessoas que influenciam outras. O perigo é você fazer o seguinte, ó, vou dar o exemplo aqui da Magazine Luiza, mas poderia ser qualquer outra ação. Magazine Luiza, acho que ela fez um desdobramento, ela estava aqui pelos 28, 27, não lembro agora, até porque isso não é importante. O importante é o seguinte, ó, na época do desdobramento, Magazine Luiza até o final do ano vai desdobrar de novo. E isso aí ia contaminando. O cara aqui questiona isso, cara, como é que você sabe? Aí o cara responde, não, você tá sendo muito pessimista. Percebam que certas abordagens desses influencers, eles influenciam tanto a pessoa, tanto a sardinha iniciante, e o sardinha não para pensar que ele tá investindo em renda variável, jovem. A ação ela pode ter o melhor desempenho do mundo, ela pode ter valorizado 2000% em um mês, em um dia, mas é renda variável. O que eu quero falar com isso é você nunca pensar na renda variável que você sabe o que vai fazer. Isso não é importante. O importante é você ter estratégia. Então, o primeiro ponto que eu aponto para você comprar no topo e vender no fundo, vejo que quem comprou a Magazine Luiza lá no topo, ela atingiu em R$ 28, pensando que ia subir como se não houvesse amanhã, a ação já chegou aqui a se valorizar 35%. Eu tô dizendo aqui que todo mundo que comprou lá vendeu? Não. Mas um bocado de sardinha morreu no meio do caminho. Algo parecido aconteceu com a Cogna. Quem não lembra? Conga é 10, Conga é 20, Conga é 50, Conga é 15. Conga era 15, se eu não me engano. Meu amigo, Conga bateu em 10 e desabou. Ah, não, mas foi pela pandemia, foi não sei o quê. Na época tinha pandemia também, certo? Então ela bateu em 10 ou foi em 5?
Não, foi em 10 mesmo. Metade de 2020. E como eu falei, eu não tô aqui pra falar os motivos que os influencers falam, até porque os motivos que eles falam faz todo sentido. Agora também, não estou julgando a análise, nada do tipo, não, não é isso. É a questão de você criar aquele desejo. Você falar assim, olha, você criar na cabeça do jovem, né, um jovem sardinha, eu não posso ficar de fora. É o que que ele faz? Ele entra, compra topo, se arrebenta, e aí? É, realmente, você não pôde ficar por fora, então tome cuidado com esse tipo de análise que fala que uma ação só vai subir por causa disso, disso ou aquilo. Até porque depois que se arrebenta, não é quem falou, é você. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é na tua estratégia. Como assim não ter estratégia? Cara, raciocine. Eu vou lá, faço uma pesquisa no YouTube. Qual é a melhor ação para o mês tal? Primeiro que você já está errado. Porque você procurar ação por mês, ele vai contra a mentalidade da renda variável. Porque a renda variável, ele é um investimento pro longo prazo. E mês em renda variável é curto prazo. Renda variável ou longo prazo, quando a gente fala, eu sou investidor de longo prazo, é um prazo indeterminado. Até porque se você falar, não, eu quero vender daqui a 10 anos, para você pode ser um longo prazo, mas para renda variável não é. Por quê? Porque você tem um alvo. Agora, claro, com certeza é muito mais longo prazo do que você falar, não, vou vender no longo prazo. Quando? Ah, final do mês. Cara, aí também é demais. Então o importante é ter isso, jovem, estratégia. Por exemplo, eu tô vendo, estudei a Cogna. Vou pegar só a Cogna como exemplo. Ela é uma gigante do setor que ela atua, etc, etc. Pronto, gostei da Cogna. Então o que é que eu faço? Eu incluo ela na minha carteira. Vai lá, ela vai ser uma das ações da minha carteira. Aí, pá, outro exemplo, a Aeres. Meu amigo, a Aeres e Neogrid também. Início do ano, ela bateu ali em 13. E eu só falando, jovens, cuidado, jovens, criem uma estratégia, jovens, diversifiquem. E o povo enchendo o carrinho. Lá em 13 reais. A ação chegou a bater aqui em 7 e pouco, 8 reais. Agora, ela tá voltando a subir. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando da mentalidade de quem comprou lá e no meio do caminho foi vendendo. E o impressionante desse povo, por não ter estratégia, por ir pela cabeça dos outros, a culpa disso tudo é da empresa. Eu não entendo. Que empresa ruim! Como é que pode? Então vejo que são várias coisas que nos levam a entender que para esse jovem ele tá faltando base. Ele não sabe. Aqui eu tô falando qualquer uma. Ele não sabe a diferença, jovens, de empresa para ações de uma empresa. É impressionante. A empresa você não vê aqui em gráfico, não. Você não vê a empresa em cotação, não. A empresa você vê aqui, ó. Você vai em informações financeiras e central de resultado. É aqui você vai vendo se a empresa está melhorando ou piorando. Você vai comparando aqui os resultados trimestrais. Isso aqui em qualquer empresa. Então, o fato da ação estar caindo num determinado prazo não significa que a empresa seja ruim. É você que não soube usar a estratégia. É você que não soube diversificar sua carteira. É você que foi pela cabeça dos outros pensando que é uma renda variável que varia apenas para cima. Preste atenção. E o terceiro ponto que eu vou chamar a atenção, o primeiro foi dos influenciadores, o segundo é não ter estratégia, e o terceiro que eu chamo a atenção é justamente o fato de não diversificar. Porque vocês vejam, o cara vem aqui muitas vezes e pergunta, rapaz, qual ação você acha melhor para investir? Aeres ou Neogrid? Aí eu faço uma pergunta básica, cara, por que não as duas? Porque a Aeres ela trabalha com pá eólica. A Neogrid é com gestão de cadeia de suplementos. Então são áreas bem distintas. Por que não diversificar, botar um pouquinho em cada um? Não, não! É porque eu quero saber a que pode se valorizar mais. Cara, as duas. Perceba que ele não tá atrás de formar uma carteira de investidor. Ele tá atrás de alguém que diga pra ele o que vai acontecer no futuro. Como se isso fosse capaz. Na verdade, é capaz você falar. É possível você falar. Sendo mentiroso, sendo desonesto. E sem responsabilidade, com certeza. Porque uma coisa você fala assim, cara, eu acho que o potencial de crescimento da empresa
tal é maior. Por quê? Porque ela investe nisso, nisso e aquilo. É crescimento da empresa, ou seja, crescimento da geração de receita, crescimento de geração disso, não da ação. E mesmo assim, potencial ele não é nada. Por isso que estratégia, quando você formula estratégias, a diversificação para mim é a estratégia mais importante, certo? Então, a diversificar é uma parte dessa estratégia maior de investimento. E um outro ponto que eu vou chamar a atenção é justamente o fato dos jovens eles virem para uma renda variável com uma mentalidade complicada. É uma mentalidade de você ter certezas, você querer ter certezas, você querer ter respostas fechadas. Os jovens não se adaptam bem com a renda variável. Até porque isso é compreensível, porque na vida real, quase tudo que a gente faz, ou é ou não é, né? Mas na renda variável, não. A renda variável hoje é, amanhã não é. Ela muda muito. Então vejam que, para quem está investindo na Neogrid, ela continua sendo um lixo. Vou dar aqui só como exemplo. Agora, quem está na Ares, não, ela já voltou a ser uma ação boa. Entre aspas, né? Por quê? Porque subiu aqui quase 30% nos últimos capítulos. Então vejo que o cara, por ter essa mentalidade de sardinha, e muitas vezes por não querer evoluir, ele já pode ter vendido a Ares, já pode ter Neogrid. A Oi eu não vou entrar, porque de todas essas aqui que eu trouxe, ela é a única que não se encaixa como uma empresa boa. A Oi aqui é só expectativa, só isso. É só isso que mexe a Oi. A todas as outras, elas têm um diferencial ou potencialidade e geram caixa na situação atual. Não, mas porque a Oi eu acredito que não sei o que. Pronto, aí já é outra coisa. Mas vejo que ela, quando bateu nos R$ 2, era o pessoal, não, vai ser 5 até tal data, vai ser 10. Pronto, ela tá aqui em 1,65. Não, mas eu acredito. Tudo bem, não estou falando isso. Eu estou falando para quem nessa de acredito isso ou aquilo, comprou lá 2,59 e já vendeu aqui no 1,49. Certo? É a incrível arte de comprar topo e vender fundo. Então, eu quero chamar a atenção por final. Vejam que ciclos movem o mercado. E RBR, agora há alguns meses, era R$ 40 até isso, R$ 40 até aquilo, e agora tá aqui, empacada nos R$ 6. E aí, o IRBR deixou de ser uma companhia boa? Deixou de ser uma companhia estratégica para o país? Não. Tem o mesmo potencial. Enquanto isso, os jovens compraram lá, pensando que ia subir dos 12, 13, subir pros 40. Muito provavelmente já saíram da ação, já venderam no meio do caminho. Por quê? Porque ele achou que quando chegou em 13, só ia subir. Quando caiu aqui no 8,90, já caiu demais, agora vai subir. Então, muito provavelmente ele já vendeu qualquer um desses fundos aqui no meio do caminho. Ele comprou topo e vendeu fundo. Por quê? Porque não tinha estratégia. Por quê? Porque foi pela cabeça dos outros. Por quê? Porque não diversificou sua carteira. Por quê? Porque pensou que sabia o que ia acontecer no futuro. Ele pensou que já caiu demais, só vai subir, vou vender minha casa, vou vender meu apartamento, vou vender minha casa, vou vender minha esposa e vou comprar tudo dessa ação, porque eu não posso ficar de fora. Eu não vou perder essa oportunidade. Pronto, realmente não perdeu a oportunidade. Tá aqui. Ou comprou topo e vendeu fundo. Então, meus jovens e minhas jovens, deixa abaixo seus comentários. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos aqui nas cenas dos próximos capítulos. Até mais.